Nenhum cristão vai ressuscitar no último dia. Olha, presta atenção. Os crentes dizem assim: Jesus ressuscitou porque está escrito que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não, Jesus operou milagres porque está escrito na Bíblia que Jesus operou milagres. Jesus transformou água em vinho. Jesus fez grandes coisas porque está escrito. Então eles pegam a Bíblia como literal e estão pouco se lixando por provas. Então, neste vídeo, eu vou provar para vocês, segundo as palavras do próprio Jesus, que nenhum cristão vai ressuscitar no último dia. Segundo, para a salvação, né? Aquela ressurreição do último dia, para ir lá para o paraíso. Então, depois da vinheta, eu vou apresentar para você aqui onde está esta passagem. Nenhum crente observou, não viu isso. Então, eu vou apresentar para vocês que nenhum cristão vai ressuscitar no último dia. Depois da vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, Fernando, de onde você tirou essa historinha que nenhum cristão vai ressuscitar no último dia? Os crentes dizem que lê a Bíblia. O problema não é ler, você tem que estudá-la. Você tem que fazer ali uma análise mais profunda. Você tem que fazer uma leitura mais lenta para ver o que está escrito. Segundo aqui esse texto de João, Jesus estava ali numa explanação com o povo, dizendo que eles estavam ali por causa da comida, porque Jesus multiplicou pães, né? E eles não estavam ali porque queria ver o próprio Jesus ali. Eles não estavam ali por causa do reino, eles estavam ali por causa da comida. Eles estavam ali por causa que eles queriam encher a barriguinha. Então, Jesus vem com essa narrativa dizendo, né? Por exemplo, aqui nesse versículo 37 ao 40 que eu vou apresentar para vocês, para depois vocês não falar que eu estou tirando fora de contexto. Diz assim, João 6, 37 ao 40. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. Os cristãos, eles pegam estas passagens aqui da ressurreição do último dia, dizendo que Jesus... A todos aqueles que se achega a Jesus, ele jamais lançará fora. Quantas vezes eu já escutei dentro das igrejas pregação desse jeito, que Jesus, todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele jamais jogue fora, não deixa perecer. Então o que acontece? Aí ele fala assim, ó, mas que ressuscite, né? No último dia. Se caso eu não voltar, se Jesus não voltar, haverá ressurreição no último dia. Beleza, mas vamos ver o que Jesus disse aqui, depois no versículo 40, são palavras do próprio Jesus. Quando é para pegar como literal que Jesus transformou água em vinho, o crente pega, não, Jesus transformou água em vinho, está escrito aqui na Bíblia. Jesus andou sobre as águas. Não, Jesus andou sobre as águas. Está escrito aqui. Ah, Jesus multiplicou pães. Está escrito aqui. Jesus ressuscitou. Está escrito aqui. Então vamos lá. Jesus disse assim no versículo 40. Presta atenção. Esta é a vontade de meu Pai. Olha, presta atenção. É vontade de quem? É vontade do meu Pai. Ele está dizendo que é vontade do Pai dele. Qual que é a vontade do Pai dele? Deus, né? Segundo a narrativa, que ele sempre fala, meu Pai. Esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê
o Filho e nele crê. Opa, peraí. Tem algum cristão aí, algum crente, algum católico que já viu Jesus? Todo aquele que vê o Filho e nele crê, é duas coisas, vê e crê. Tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, segundo o próprio Jesus, para ter a vida eterna e ressuscitar no último dia, tem que ver Jesus. Eu pergunto, algum cristão já viu Jesus? Então deixa aí para vocês aí esta bombinha. Você precisa ver e crer. Não é só crer. Tem que ver também. Senão, segundo o que está escrito, senão você não vai ter a vida eterna e não vai ressuscitar no último dia. São palavras do próprio Jesus.